Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Hoje eu vou mostrar para você como contar pagamentos atrasados, pendentes e efetuados utilizando um segundo método dentro do Excel. Eu já havia feito um vídeo com o primeiro método, para se fazer esse cálculo, e agora eu vou te ensinar através de um segundo método. Nesse primeiro método, que você pode encontrar na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha, nós calculamos a contagem de pagamentos atrasados, pendentes e pagos diretamente nas células correspondentes, aqui no cantinho, certo? Sem necessariamente utilizar uma coluna auxiliar, coisa que a gente vai fazer nesse segundo método. Nós vamos utilizar uma coluna auxiliar aqui que vai calcular o status de cada um desses pagamentos. Ou seja, nós vamos observar aqui se esses pagamentos estão atrasados, pendentes e pagos, para que eles sejam preenchidos aqui dentro dessa coluna, e aí, a partir desse resultado, nós vamos fazer o cálculo de contagem utilizando os termos preenchidos aqui dentro dessa coluna. Como eu sempre digo, não existe uma única maneira, muitas vezes, de se fazer um cálculo, a maneira mais fácil, a maneira mais correta de se fazer um cálculo. Existem várias maneiras que podem chegar ao mesmo resultado e nem sempre a mais fácil é a mais adequada. Nós temos que considerar uma quantidade alta de opções aí, como a dinâmica dos nossos dados e também, claro, a versão do Excel que nós temos, porque as versões mais antigas podem não suportar algumas funções recentes que são bem mais interessantes para a gente fazer alguns tipos de cálculos, tá? Por isso que às vezes, de vez em quando, eu coloco uns métodos diferentes aí para se realizar o mesmo cálculo, beleza? Vai de você, ok? Se você achar mais interessante esse ou outro, mas vamos lá, vamos fazer dessa maneira também, um pouquinho mais esmiuçada do que a primeira. A primeira coisa que eu tenho a te falar é que você considere, o primeiro tópico que eu tenho aqui a mencionar é o fato de que nós precisamos considerar a data do dia 23/11/2021 como a data atual, que é a data em que eu estou gravando esse vídeo. Por quê? Porque o Excel, aqui nós vamos utilizar a função hoje, e a função hoje dentro do Excel vai retornar a data atual. Sempre a data atual, sempre atualizada assim que você abrir sua planilha. Portanto, é uma função automatizada, nós não vamos utilizar uma data fixa como se fosse uma data de hoje, certo? Isso vai deixar a nossa planilha muito mais dinâmica, obviamente, fazendo com que nós não percamos tempo para ficar digitando datas ali toda vez que a gente abrir a planilha num dia diferente, beleza? Então, como eu estou utilizando nesse dia o Excel, nesse momento, para gravar o vídeo, eu preciso que você considere o dia de hoje, para mim, 23/11/2021, como a data atual, para que você entenda a dinâmica que vai acontecer aqui dentro. Vamos começar então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos estabelecer aqui a lógica para que a gente consiga passar essa lógica para o Excel. O que são pagamentos atrasados? São pagamentos, e aqui é muito simples analisar essa planilha, Primeiramente, vamos analisar ela, a gente tem o cliente, o valor, isso é irrelevante para nós no momento, mas temos aqui a coluna de vencimento e a coluna de pagamento. Em todas as células em que há uma data de pagamento, significa que aquela dívida já foi paga, independentemente se foi paga dentro ou não do prazo. Mas todas elas contêm uma data de vencimento, claro. E o nosso desafio aqui, para estabelecer um pagamento atrasado, é fazer um cálculo que analise essas duas datas, ou então a ausência de uma delas, para que haja o retorno dos pagamentos atrasados. Como é que isso funciona? Primeiramente, um pagamento atrasado é aquele cuja data de vencimento já passou, ou seja, ela é menor do que a data de hoje. Então, a data de hoje é 23/11. Então, pagamentos atrasados são aqueles cujo vencimento é anterior à data de hoje, de 22, digamos assim, anteriormente, para baixo, de 22 para baixo, certo? Mas não basta apenas isso, porque a gente tem uma data de vencimento aqui anterior, 16/11, mas o cliente pagou no dia 18. Então, esse pagamento aqui, esse cliente aqui, ele não está atrasado. Nós não podemos colocar um status de atrasado para ele. Nós temos uma segunda condição aqui que precisa ser estabelecida simultaneamente à primeira. Qual é essa condição? A minha coluna D contém as datas de pagamento. Então, a célula que estiver vazia representa um pagamento, representa uma dívida que ainda não foi paga. Ou seja, as minhas duas condições para um pagamento atrasado são essas: data de vencimento anterior à data de hoje e célula de pagamento vazia. Não contém uma data ainda de pagamento. Certo? Vamos começar então. Aqui a gente vai utilizar a função sys, e eu vou abrir parênteses aqui para começar então os testes dela. A função C e a função sys realizam testes condicionais. A diferença é que a primeira
ela é um pouco mais complexa para a gente utilizar várias condições ao mesmo tempo, tá? Então ela vai ficar uma fórmula mais extensa, mais aninhada. A função C ela é mais simples porque o teste dela simplesmente é um teste que retorna um valor verdadeiro, depois um segundo teste que retorna um segundo valor e assim por diante, sucessivamente, sem que um necessariamente dependa intrinsecamente do outro. Para a gente vai ser muito mais fácil aqui a função C, mas você pode utilizar a função C também. Qual que é o primeiro teste lógico aqui? Então a gente vai testar uma coisa para que o Excel retorne uma outra coisa de acordo com o resultado desse teste. Beleza? Então, o nosso teste lógico são justamente essas duas condições. E aí, lembre-se, né, que eu disse para você que eu tenho duas condições simultâneas. Não basta que o vencimento tenha passado ou que uma data de pagamento esteja faltando aqui. As duas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Quando nós temos duas condições que precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo, nós podemos poupar tempo utilizando a função E. Porque a função E, função E faz justamente isso. Analisa várias condições que eu colocar dentro dela e vai retornar o valor verdadeiro para mim se todas elas forem satisfeitas ao mesmo tempo, que é o que a gente quer. As duas condições precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Então, abrindo a função E, vamos abrir um parêntese aqui, agora a função E está dentro da função C, e agora nós vamos começar a estabelecer os parâmetros da função E. Então, eu posso colocar quantos testes lógicos eu quiser aqui. Para que a função E retorne verdadeiro, todos têm que ser verdadeiros. Primeiro teste lógico, então, a minha data de vencimento, que é a C2, ela precisa ser menor que a data de hoje. A gente diz menor no Excel porque datas e horas são realmente números para o Excel, tá? Então, aqui existe uma comparação numérica. Basicamente, os dados aqui numéricos estão formatados como data, mas eles são números, tá? Então, a gente consegue fazer operações numéricas também com datas e horas. Então, C2 precisa ser menor que a data de hoje. Menor apenas ou menor ou igual, Edu? Menor apenas. Porque se o vencimento for a data de hoje, que é dia 23/11, e o cliente ainda não pagou, ele ainda está pendente, pode ser que ele ainda pague, né? Então não é um pagamento atrasado, certo? E aí a gente vai utilizar a função hoje. A função hoje no Excel retorna a data atual sempre que a planilha é atualizada. Então, nós não vamos utilizar uma célula separada para digitar uma data fixa aqui, que seria perda de tempo total, né? Então, vamos colocar a função hoje aqui, e ela precisa de argumentos, tá? Mesmo que não tenha, você tem que abrir e fechar parêntese para deixar ela argumentada aí, sem espaço entre esses parênteses, ok? E vamos dar um ponto e vírgula aqui, vamos partir para o teste número 2. O teste número 2 refere, então, à nossa célula D2, que é a célula que vai conter o data de pagamento ou não. Então, a célula D2 ela precisa ser o quê? Vazia, né? Não pode ter nada aí, não pode ter uma data de pagamento aí dentro. Então, D2 precisa ser igual a vazio. Vazio no Excel, duas aspas duplas, não são 4 apóstrofos e não coloque espaço entre as aspas, tá? Duas aspas duplas significa vazio para o Excel. Bem, aqui chegamos então ao fim dos testes da função E, porque nós temos apenas 2 testes, então vamos fechar esse parêntese aqui, que esse parêntese aqui fecha a função E, mas ainda nós estamos mexendo com a função sys. Ok? A função sys ainda está aberta. Então, nós estamos mexendo aqui com o argumento teste lógico 1 da função sys. Vamos dar um ponto e vírgula, agora a gente vai para o valor se verdadeiro 1. Ou seja, se isso aqui retornar verdadeiro, o que o Excel tem que fazer para mim? E aqui no valor verdadeiro, a gente pode retornar uma função, fazer um cálculo, fazer uma referência, ou então, como no nosso caso, escrever um texto, simplesmente escrever um texto. No caso dos textos, nós precisamos colocá-los entre aspas duplas, tá? Então, aspas duplas aqui, e vamos colocar aqui que o pagamento está atrasado, tá? Então, o Excel vai retornar para mim o texto atrasado. Fecha parêntese, fecha aspas aqui, né? O texto atrasado. Beleza, esse é o valor verdadeiro 1. Agora vamos colocar um ponto e vírgula aqui para irmos para o próximo parâmetro, que é o teste lógico 2. Vamos testar, fazer um segundo teste. Qual que é o nosso teste agora? O teste dos pagamentos pendentes. E qual que é a lógica dentro dos pagamentos pendentes? O pagamento pendente é aquele cuja data de vencimento é igual ou maior que a data de hoje, certo? Por quê? Porque um pagamento pendente, ele ainda não foi pago, mas ele ainda não venceu. Então, a data de vencimento tem que ser a data de hoje, certo? Porque ele pode pagar ainda hoje, né? Ou uma data posterior a hoje. No nosso caso aqui, no Excel, falando em linguagem do Excel, uma data maior do que a data de hoje. Só que não basta apenas essa condição. A condição é que, para ele estar pendente, a nossa coluna, né, a nossa célula que pertence à coluna D, a coluna de pagamento, também precisa estar vazia, assim como no primeiro caso. Joia? Então aqui vai ficar um pouquinho mais fácil. Só que temos novamente, duas condições que precisam ser respeitadas ao mesmo tempo, verdadeiras ao mesmo tempo. Então nós podemos fazer uso aqui, novamente, da função E. Tá? Então função E, abre parênteses aqui. Primeiro teste lógico, então.
data de vencimento, que é a C2, né, tem que ser maior ou igual, né, maior, né, maior ou igual à data de hoje, no caso a função hoje, assim como a gente tinha utilizado lá, lembrando sempre de abrir e fechar parênteses no final, certo? Maior ou igual à data de hoje. Ponto e vírgula, e a nossa segunda condição continua sendo a mesma. Eu vou digitar aqui porque não está dando para selecionar, tá? Mas D2 igual a vazio, aspas duplas, certo? Então essa aqui é a nossa segunda condição dentro da função e, acabou. Fechamos a função e, só temos duas condições que precisam ser satisfeitas aqui. E agora, ponto e vírgula, nós vamos dizer ao Excel qual é o valor verdadeiro. Ou seja, se essa minha segunda condição for verdadeira, o que o Excel vai mostrar para mim? Agora ele vai mostrar o texto pendente. Então, aspas duplas aqui novamente, vamos digitar pendente e fechar aspas duplas, certo? Perceba o que a função C está fazendo? Ela analisa o primeiro caso, se o primeiro caso for verdadeiro, ela já para por aqui. Ela escreve atrasado e acabou, ela não analisa os demais. Porque não há possibilidade do Excel retornar um e outro, duas condições serem satisfeitas ao mesmo tempo. Ou o pagamento está atrasado, ou está pendente, ou está pago. Não tem como haver duas condições para um mesmo caso, né? Então vamos lá, ponto e vírgula aqui. E agora o nosso último teste, o teste dos pagamentos pagos, né? Dos vencimentos pagos, né? Dos clientes que já pagaram sua dívida. E aqui o teste é bem mais simples porque eu quero que seja simples aqui, né? Nesse caso específico. Basicamente, o cliente que pagou é aquele cuja coluna, né, de pagamento tem uma data na sua respectiva célula, né? Então aqui, se eu tenho uma data preenchida, isso significa que o cliente pagou. Nesse caso específico, eu não vou testar, né, se o cliente pagou dentro do prazo ou pagou fora do prazo. Você pode colocar aqui sim uma função, né, para testar se já foi pago e se já foi pago dentro ou fora do prazo, né? Fazer uma condição de análise aqui se a data de pagamento é maior ou igual à data de vencimento, por exemplo, para saber se ele pagou ou não dentro do prazo. Não é o nosso caso aqui para não deixar muito complicado, né? Mas entendendo a lógica, você consegue fazer isso também. Basicamente, nós vamos analisar se a célula dentro da coluna D está preenchida ou não. Só uma condição. Se só tem uma condição, a gente não precisa mais da função E. Tá? Então vamos colocar essa função, essa condição diretamente já nesse argumento de teste lógico número 3. Então vamos lá, D2, que é a data de pagamento, porque para a gente não vai fazer diferença a data de vencimento, basta que tenha uma data de pagamento. Então D2 é igual, no caso, igual não, né? Diferente, sinal de diferente no Excel é um sinal de menor e um sinal de maior juntinhos, formando um losango, tá? Diferente de vazio, e o sinal de vazio a gente já sabe, duas aspas duplas. Ou seja, a célula D2, a gente está falando de D2 porque nós estamos testando o primeiro pagamento, tá? Depois a gente vai fazer um auto-preenchimento aqui para os demais. A célula D2 precisa ser diferente de vazio, ou seja, ela tem que estar preenchida, basicamente é essa a condição, né? E aí, ponto e vírgula, e qual que é o valor se isso for verdadeiro? O que o Excel tem que retornar para mim se isso for verdadeiro? Ele tem que retornar, então, o texto pago, certo? Entre aspas duplas. Quebrou aqui para baixo porque não coube tudo, mas dá para enxergar normalmente aí, né? E vamos fechar o parêntese e acabamos, tá? Fechamos o parêntese da função C e é basicamente isso que nós temos. Vamos dar um Enter aqui e verificar, ó, pago, certo? Então aqui nós temos um vencimento. Por mais que o pagamento tenha sido efetuado depois da data de vencimento, está pago, e isso é o que é importante. E aqui nós temos um padrão de repetição, né? A gente tem nas próximas linhas tá o mesmo padrão de cálculo, né? Vencimento de um lado, pagamento do outro, vencimento de um lado, pagamento do outro. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Um auto-preenchimento. Clica aqui onde a gente inseriu a nossa fórmula, e aí a gente vai posicionar o mouse aqui, o cursor do mouse, nesse cantinho aqui, ó, que fica verde, né, um quadradinho verde, até o mouse assumir a forma de uma cruzinha preta, bem fininha, bem magrinha, clica, segura clicado e arrasta até as demais células onde a gente tem conteúdo. E aí o Excel vai fazer os testes então dessa forma intercalada, né, C2 com D2, C3 com D3, C4 com D4 e assim sucessivamente. Olha só, pagos atrasados, porque já passou do prazo, 18, tem pago aqui. E aqui a gente tem dois pagamentos pendentes, veja só. Esse pagamento aqui da Zuleika vence hoje, dia 23, mas ela não pagou, então está pendente, ainda não está atrasado, porque ela pode pagar hoje. Esse aqui é do dia 24, de amanhã, ou seja, não pagou, mas só vence amanhã. Então, está dentro do prazo. Beleza, agora a nossa próxima etapa é muito mais simples, fazer apenas a contagem desses pagamentos, que é muito mais simples. A gente vai utilizar aqui a mesma função que a gente utilizou no primeiro método, que é a função CONT-CES. Tem a função CONT-C e a função CONT-CES. A diferença é que a primeira testa apenas uma condição, enquanto a segunda pode testar várias condições intercaladas, né? Várias condições simultâneas.
cumulativas, né? Ou seja, todas elas têm que ser válidas ao mesmo tempo, assim como acontece com a função e que a gente viu aqui, certo? Eu sempre prefiro utilizar a função contsys, porque ela é muito mais abrangente. Caso a gente precise adicionar mais critérios, é muito mais fácil mexer com ela depois do que se a gente fosse simplesmente alterar as funções utilizadas, né? Então vamos lá, igual cont.sys, não esqueça do ponto, tá? Não é igual a soma sys que não tem ponto, a cont tem ponto, tá? Ponto sys. Abre parênteses aqui, agora a gente vai fazer o intervalo de critérios e o critério. Intervalo de critério, critério. Simplesmente isso. Onde estão os dados e qual dado que eu preciso contar? Onde estão os dados e qual dado que eu preciso contar? No nosso caso aqui, nós vamos contar apenas os pagamentos atrasados nessa célula. Então, nós vamos analisar a coluna de status e contar quantos desses status, né, quantas células contém o termo atrasado. Qual é o meu primeiro argumento, então? O intervalo de critérios. Vamos selecionar aqui onde estão os nossos critérios, né? Onde estão, né, os dados que a gente precisa analisar, que são os nossos status. Então, vamos selecionar aqui da E2 até a E13, que é onde estão realmente aqui os nossos status. É claro que se você não quisesse, vamos até apagar aqui, você poderia selecionar a coluna toda, fica mais fácil. E, dois pontos, E. Ou seja, você não precisaria ficar modificando a fórmula toda vez que você inserisse mais dados aqui na sua planilha, né? Mais conteúdos, certo? Pode fazer dessa maneira também, mas lembrando-se, né, de que o Excel vai analisar realmente todos os textos. Então, se você tiver um pago, um atrasado, um pendente jogado lá que não faz nessa coluna que não faz parte do conteúdo, né, da tabela especificamente, o Excel vai contar da mesma forma. Mas vamos lá, vamos utilizar apenas esse intervalo aqui, só para ficar mais fácil para a gente, né? Então, esse pequeno intervalo aqui de E2 até E13. E aí nós vamos colocar um ponto e vírgula para estabelecer qual é o critério desse meu intervalo. Ou seja, beleza, o Excel tem que analisar esse intervalo, mas analisar o quê? Contar o quê? Contar quantas vezes, quantas células, né? Quantas vezes um determinado termo aparece. E esse termo agora refere-se aos pagamentos atrasados. Nós podemos inserir aqui uma referência, certo, a uma célula específica, mas também um texto, que é o nosso caso, tá? Então, no caso de textos, vamos colocar entre aspas duplas novamente, e aqui, atrasado. Opa! Lembrando, tá, que não vai haver diferença entre maiúsculas e minúsculas, o que basta é o texto. Então, se você tiver um texto maiúsculo e testar minúsculo na célula, não vai fazer diferença não, certo? E é isso, basicamente isso, só vamos contar isso. É claro que você poderia contar outros termos também, então se você quisesse, na mesma célula, os atrasados e os pendentes, né, você poderia contar também, certo? Existem várias maneiras de se fazer isso, mas o que a gente quer é só os atrasados aqui. Então vamos fechar parêntese e basicamente nós temos nossa função prontinha. Vamos dar um Enter aqui. Então eu tenho 4 pagamentos atrasados. Realmente, ó, 1, 2, 3, 4. A mesma lógica nós vamos utilizar agora para os pagamentos pendentes, tá? Então vamos lá, cont.sys, abre parêntese, o intervalo de critério é esse aqui mesmo, beleza? Ponto e vírgula, e agora nosso critério é pendente. Lembrando que não é pendentes, tá? Não é porque eu inseri atrasados, pendentes e pagos que você vai utilizar no plural. Não, tem que ser realmente o texto contido aqui dentro, tá? Exatamente como ele está escrito aqui dentro. Fecha parênteses aqui, e agora eu tenho 2 pagamentos pendentes, de fato. 2 pagamentos pendentes. E a mesma coisa aqui agora, muito simples, né? Não precisa nem de explicações muito relevantes aqui. Então vamos selecionar esse intervalo. Lembrando que você pode nomear esse intervalo através de um nome definido, e depois, caso você queira inserir mais conteúdos aqui, mais clientes, por exemplo, basta apenas alterar a abrangência do nome definido, sem necessariamente alterar suas fórmulas, né? O que seria um processo bem mais vantajoso aí na questão de tempo. E aí vamos colocar aqui entre parênteses, então, entre aspas, desculpa, pago. Fechou parêntese, vamos dar um Enter. Você também poderia ter feito, como eu disse para você, com a função cont.c ao invés de a cont.sys. Pagos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Só existem essas 3 condições, não existe outra. Tá? Os pagamentos têm que ser atrasados, pendentes ou pagos. Joia, então? E assim que eu inserir, por exemplo, um pagamento aqui, então eu tenho um atrasado aqui, ó, tá vendo? 19/11, vamos supor que ele me pagou hoje já, ó, 23/11, vou colocar 23/11 aqui. Agora eu tenho o status pago, ou seja, o meu número de pagamentos atrasados diminui e o de pagos aumenta aqui em 1. Beleza? Lembrando que aqui a gente tem uma função que a gente já sabe, né, conhecida hoje, e ela se atualiza automaticamente. Portanto, é normal que numa planilha que contém a função hoje, você feche ela e ao abrir novamente, mesmo sem ter feito modificação nenhuma,
na hora de fechar o Excel peça para você se quer salvar as alterações, mesmo que você não tenha feito alterações, porque a função hoje ela atualiza automaticamente e isso para o Excel, essa atualização automática é uma alteração no seu arquivo. Joia? Espero que você tenha entendido então. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Essa planilha está disponível para download lá no nosso blog, o link também está nos comentários, caso você queira baixar ela para treinar aí no seu Excel. E também dentro da área da descrição do vídeo, na verdade, né? Não nos comentários, na área da descrição do vídeo, você consegue acessar também alguns vídeos relevantes com alguns assuntos tratados aqui nesse vídeo ou relacionados a ele. Te vejo então no próximo vídeo, grande abraço, até mais!